Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início aqui agora à nossa quinta aula. Quinta aula de empreendedorismo e inovação. Para quem está começando a acompanhar o curso um pouco mais agora, para que vocês entendam, né? Cada encontro nosso, às segundas-feiras, equivale a 2 aulas. Esse é o nosso terceiro encontro. Foi a aula 1 e 2 no primeiro encontro, aula 2, aula 3 e 4 no segundo, aula 5 e 6 hoje. Essa é a aula 5. A gente vai tratar nessa aula o processo de inovação das organizações. Descoberta, inovação e modelagem. Tá? Eu estou ligeiramente atrasado aqui nesse curso de vocês, mas a gente retoma rápido, porque nós falamos demais sobre gestão do tempo e produtividade aqui. A gente vai voltar ainda no tema, que vocês foram puxando um pouco isso e fazia sentido, né? Eu fui indo, mas vamos retomar aqui. Ó. A gente teve no dia 27 os primeiros passos, na primeira aula, na segunda aula, introdução, apresentação do professor do curso. No dia 3, conceitos e fundamentos da inovação. Tá? E conceitos e fundamentos do empreendedorismo. Eu defini empreendedorismo e inovação de um jeito, inclusive, um pouquinho diferente do que vocês perceberam. E isso fez muito sentido, faz muito sentido. E também, a partir de hoje, vai fazer mais ainda. Tá? Porque vocês entenderam, quando eu conceituei inovação a partir dos conceitos lá de Peter Drucker, inovação é a busca pela oportunidade de forma continuada, sistemática, de modo que essa oportunidade eu possa implementar e colocar a serviço da sociedade através de empresa, através de qualquer coisa. Né? A inovação é a busca sistemática pela oportunidade. Né? E o empreendedorismo, né, é uma coisa que a gente desconstruiu um pouco o raciocínio que vocês tinham antes, que tipo, o empresário não necessariamente é um empreendedor. E o empreendedor também não necessariamente é um empresário. Ele pode ser muito empreendedor, porque o empreendedorismo tem muito mais a ver com a atitude mesmo, que você pode ter dentro de qualquer empresa, dentro de casa, mesmo, enfim, que você está o tempo todo ali, ativamente buscando oportunidades, né, para a inovação, né, para inovar, para fazer de um jeito diferente. Então, é uma atitude empreendedora. Tá? Então, o livro básico para quem quer, inclusive, investir nessa área academicamente, na área de inovação, empreendedorismo, é o livro Inovação e Espírito Empreendedor, de Peter Drucker. Né? Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso aqui, mas vamos, nunca é demais, né? É uma das referências que está lá no SIGA, ó, Inovação e Espírito Empreendedor, de Peter Drucker. Aqui até uma versão diferente dele, a capa do que eu tenho não é essa. Eita, esse é bem antigão. Esse é mais velho do que o que eu tinha. Eu entrei aqui no Mercado Livre, alguém que está querendo se desfazer dessa ó, pronto. Isso aqui. Certo? Inovação e espírito empreendedor. Prática e princípios. Tá? Peter Drucker. Eu já falei várias vezes, né? É a minha referência 00 de gestão, inovação, empreendedorismo. Nesse livro, uma parte dos conceitos que eu dei veio do ChatGPT, né? Eu com vocês, mas veio do ChatGPT, eu dizendo para o ChatGPT que eu quero que ele vá buscar nessa fonte, tá? Que é a minha fonte preferida, né? E essa edição aqui é de 2016, mais um livro de 1985. Assim, é impressionante como o cara
consegui escrever isso em 1985. Eu consegui reportar um pouco lá para trás. Como é que esse cara... Eu leio o livro, fico encantado, né? Como é que ele conseguiu perceber tanta coisa que se faz hoje, inclusive, que muitas pessoas fazem até sem perceber e ele conseguiu, né? Então, isso é bem interessante. E aí no livro, ele trata de prática e princípios, né? Eu vou voltar a essas práticas e princípios em algum momento, né? Vou voltar aqui, mas o que a gente vai falar hoje é de processo de inovação. Tá? O processo de inovação. Eu dei uma aula hoje no dia aqui de processo. Eu tenho falado muito com vocês, né, sobre produtividade. Gestão do tempo. E aí? Está melhorando? Gestão do tempo. Melhorar. Agora veja só. Vocês vão entender aqui comigo hoje porque o título da aula é processo. E hoje eu estou agarrado com o processo aqui desde de manhã. Porque eu defini processo para administração e eu vou, como o título aqui é processo, também vou definir isso aqui. O que é que acontece? A unidade mínima de gestão, a unidade mínima é gestão de um processo. O que é um processo? O que é um processo? Tem uma definição formal do que é um processo. Para quem é química, engenheiro química, é sempre mais fácil entender o processo, porque o tempo todo na química é processo. Para nós que somos engenheiros civis, a gente não fica com petróleo, isso aí não fica o tempo todo falando de processo, não, sabe? A gente não fica falando sobre isso. Até engenheiro de petróleo, que é mais ali ligado com a química, fala mais. Mas na civil, na ambiental, fala menos. Nas outras engenharias, não se dá o devido importância a processos. E processo é, para mim, uma das coisas mais importantes da vida. O que é processo? Processo é alguma coisa que recebe um input, atua sobre aquilo que está ali no meio do processo e entrega um resultado. O que é esse processo? O que é isso? Isso é um processo. O processo mais simples que eu vou lhe dar assim meus exemplos que não tem nada a ver, mas são uma vitamina de banana. O liquidificador é o quê? É o processador. Aquilo é o processo. Qual é o processo? O que a gente faz quando a gente vai fazer a vitamina de banana? Se eu for no passo a passo, a gente pega a banana, depois pega o leite na geladeira, depois coloca a banana e o leite no liquidificador, bota a tampa, liga o liquidificador, ele processa e no final você tem a vitamina pronta. Veja que é um processo de 6 passos, que eu dei aqui, se não me engano foram 6, mas o processo adulto, o processo do meio mais, que é feito por uma máquina, é um processo. É isso aí. Então, aqui eu estou colocando, a gente vai começar a enxergar a inovação como um processo. Por quê? Porque, por Peter Drucker, a inovação, o empreendedor é o cara que pratica a inovação de forma deliberada. Não é você não cai, não. Você pensa de uma forma diferente. Você pensa a inovação como um processo. E não de qualquer jeito. Né? E isso é muito importante para dentro do emprego. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo no primeiro dia de aula aqui, quando eu fui conversar com o pessoal que é de suporte do LCCB. Me deu uma tristeza profunda, então eu vou dar um exemplo aqui. Que é o seguinte. E nesse auditório foi construído, eu participo da construção, como vocês sabem, em 2006. Tem foto dele no chão. Aí tem algumas câmeras ali que foram pouco usadas. Tudo aqui foi feito foi inaugurado em 2009. Aí tem umas coisas ali, umas tomadas, enfim, tem um projeto que foi feito aqui. Aí no dia que eu voltei para a aula aqui, eu comecei a organizar não dá nem para dizer que está organizado aqui, mas eu
comecei a ajeitar aqui para poder dar uma boa aula, né? E a câmera e tal, e chamei o pessoal do suporte para cá. Sou novato, inclusive. Aí eu perguntei. Aí eu perguntei, olha, aqui, né? Vocês já tentaram fazer alguma coisa aqui, mexer aqui nessas câmeras e tal? Aí eles acharam até estranho. Né? Isso não passou, porque a gente, quando chegou, a gente perguntou, mas a pessoa disse pra gente que sempre foi assim. Ela pensa na tristeza. Por quê? Não é porque sempre foi assim. Isso é que faz com que as empresas não enxerguem a inovação. Gente, se sempre foi assim, não significa dizer que amanhã tem que continuar sendo. O que é que tinha que ter acontecido? Alguém precisa chegar aqui e dizer, essa câmera será que funciona? Vamos ver. Pegar um notebook, sentar aqui, tá? Veja, isso é uma bola. O laboratório o que é? Não está funcionando. Não tem sempre foi assim. Eu estou pegando só esse exemplo, né, que aconteceu dentro da empresa, dentro do laboratório, para perguntar assim, no processo que a gente faz de projeto, no processo que vocês trabalham, na empresa, estágio, em casa, quantas coisas sempre foi assim. Está na hora de chegar em. Às vezes é uma mudança pequena que gera um ganho absurdo. Às vezes você muda, a gente às vezes quer arrastar a bola, muda a posição, rapaz, isso aqui está ruim isso aqui. Então e no meu caso, como eu falei para vocês, eu tenho uma atitude muito empreendedora. Você imagina o que seria de mim como professor se a minha aula fosse, se ela seria assim, se eu não tivesse que perguntar por que tem que ser assim? Não claro. Por que pode ser assim? Tem alguma coisa muito complicada demais? Tem, porque eu sei, eu uso tecnologia, mas um celular, um flip chart, um computador, tem aqui uma super produção. Bom, não é simples fazer, não, porque eu tenho um treinamento meu aqui no negócio, mas é. Aí a aula é diferente, por quê? Porque não precisa ser sempre assim. Como é? Então, essa reflexão, né? Só que você imagina isso como um processo. O laboratório é por isso que eu digo que é a universidade. A gente às vezes se diz assim, não, porque é o ambiente da inovação. O ambiente da inovação, em geral, são as empresas do mercado. Existem poucos lugares, claro, tirando a parte de pesquisa e desenvolvimento, existem poucos lugares tão conservadores que nem a universidade. Para as coisas sempre serem assim. Ah, não, porque aqui sempre foi assim. Porque as aulas sempre são assim, porque aí é que está. A inovação, ela acontece em qualquer lugar. Atitude para enxergar uma oportunidade de fazer diferente. Porque se eu estou em casa, se eu estou dentro do laboratório da universidade, e eu percebo que está faltando alguma coisa, que eu posso inovar na forma, no processo, a gente vai lá e muda aquele processo. A partir de hoje eu mudo esse processo e esse processo nunca mais será assim. Mas existe um processo de inovação dentro das organizações. E é por isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né, agora. Observem que tem a descoberta, ideação e modelagem. E a segunda aula, depois dessa, é uma das aulas que eu também gosto muito de dar, porque fala de ferramenta para a inovação. Mas vamos devagar, né? Vamos primeiro a 5, depois a 6. Apesar de minha vontade de ir para 6. Eu estou aqui, definição de inovação, definição de empreendedorismo, esse é aquele chat. Eu não vou entrar nisso agora para a gente não perder tempo aqui. Risco, oportunidade, está lá. Eu vou colocar aqui, ó. Estou dando uma aula aqui que é intitulada O Processo de Inovação
nas organizações. Descoberta. Vou colocar aqui as etapas do processo, tá? Ó, ideação e modelagem. Descoberta, ideação e modelagem. Em primeiro lugar, que é o que eu queria fazer, já tem essa definição, mas preciso definir processo. Tá? Preciso saber também quem foi que definiu pela primeira vez processos específicos para inovação nas organizações. Aqui é só para dar um contexto, né? Ele vai definir o processo, evidentemente. E aí eu vou voltar um pouquinho na produtividade, certo? Porque a nossa gestão do tempo, a partir do momento que a gente começa a olhar para a vida como um processo, todo mundo aqui tem um processo. Todo mundo tem. Todo mundo aqui, diariamente, tem processos quase rituais. Você pode nunca ter parado para pensar, eita, eu tenho um processo. E o meu processo é esse, todo mundo. Menos sábado e domingo, porque é diferente o dia. Mas, em geral, as pessoas têm um processo. O ideal é você mapear o processo e você melhorar ele. Quando eu falo para vocês de gestão do tempo, de organização, esse tipo de coisa, é o quê? Como é o meu processo no dia a dia? Como é que eu vou melhorar meus processos no dia a dia para eu fazer a coisa com menos sacrifício, com menos loucura, né? Com menos organização, que é o que eu bato sempre, né? Então, ó, vamos lá, para vocês dizerem que eu estou mentindo aqui, né? Olha lá, ó, definição de processo, tá? Já é a segunda vez que vai aparecer isso para mim, terceira vez que vai aparecer isso para mim hoje, e apareceu ligeiramente diferente. Vou dar um zoom aí que vocês se sentaram lá atrás. Tá? Ó, no contexto organizacional, o processo é um conjunto estruturado e sequencial de atividades ou etapas interligadas que, ao serem executadas de forma organizada, transformam input como recursos, informações, ideias em saídas, que agregam valor à organização. Essa abordagem sistemática visa a eficiência, padronização e melhoria contínua dos resultados, permitindo que as atividades complexas sejam gerenciadas e replicadas de forma consistente. A universidade é cheia de laboratórios. Cheio, não falo. Laboratórios de pesquisa. Laboratórios acadêmicos. Ah, a gente faz inovação. Você tem processos estruturados para elaboração de pesquisa, produção de paper. Não existe um processo para você publicar um paper, não existe. Não existe um processo para você fazer um experimento no laboratório de química. Isso não é inovação. É diferente. Quando a gente pensa em inovação como ela é, inovação é gestão. É gestão de processos inovadores. É olhar para as coisas e dizer assim, como isso pode mudar? Como esse processo pode mudar de uma forma inovadora? Vou dar um exemplo. Todo mundo diz, não, que o LCCV é um laboratório de inovação. Bom, se sempre foi assim. Aqui é um laboratório de desenvolvimento de tecnologia. O Alisson trabalha no projeto comigo, que eu sou coordenador. Ele desenvolve sistema. Ele inova? Não sei. Por quê? O que é que ele faz? Ele e vários projetos que tem aqui dentro são laboratórios de desenvolvimento de sistema. Aí todo mundo, quando vê um grupo de pessoas programando, aí associa aquilo ali à inovação.
pode ser mais do mesmo. Mas as pessoas fazem a leitura errada por quê? Ah, não. É o pessoal da tecnologia. Tecnologia e inovação são coisas diferentes. Tecnologia, inovação e empreendedorismo são coisas diferentes. Um processo de inovação estruturado pode acontecer no curso de Direito da UFAL. Que não tem nada a ver com tecnologia, não é uma área tecnológica, mas de repente são definidos processos onde a inovação acontece lá. As oportunidades do meio, o uso até de tecnologia. Vocês entenderam, pessoal, a ideia que eu estou passando da inovação como um processo estruturado, para que não seja sempre as mesmas coisas como sempre foi. De achar uma coisa nova e dizer, não, peraí, é uma coisa nova. Aqui eu vou pegar esse processo e vou transformar ele numa coisa diferente para eliminar aquele processo. O que a gente faz para a Petrobras no projeto é isso, a gente faz um mapeamento de processos como era antes. Aí é inovação. Como era antes o processo, era assim. Mas agora eu faço... Como é que... Pegar um exemplo, ele vai saber, né? Como é que eu vou usar os dados meta-oceanográficos numa simulação? Eita, eu tenho que pegar num lugar, tenho que pegar no outro, Agora não, agora a gente fez uma aplicação que muda o processo. É uma inovação de melhoria do processo. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. A definição está aqui, isso aqui eu copio e colo depois do documento de vocês. Né? No âmbito da inovação, aplicar o conceito de processo significa encarar a transformação de ideias em soluções efetivas com um fluxo de trabalho que pode ser planejado, mensurado, aprimorado ao longo do tempo. Não é fácil de implementar. Nesse sentido, o senhor acredita que existem ambientes que são mais propícios à inovação? Sim, tem muitas empresas que têm processos estabelecidos de inovação. Estabelecidos. Você pode procurar, pode perguntar a mim, que eu vou dar um exemplo, mas você pode ir para o GPT e perguntar quais são as empresas que perguntaram. Processos estabelecidos. Vou pegar dois exemplos de artigo de livro. As grandes empresas de tecnologia, tipo, não é aqui exemplo de Amazon, qualquer empresa grande de tecnologia, existe um grupo dentro da própria empresa, um departamento, uma unidade, de pessoas que estão ali trabalhando para destruir o negócio da Amazon. Destruir assim. Copiar melhor o modelo de negócio da Amazon. Quantas pessoas, por exemplo, nem sei se o Uber foi o primeiro aplicativo de transporte. Só que, em tese, o Uber é o que todo mundo está usando. É o que todo mundo usa. Mas o Uber, ele aconteceu, só que tinha outras pessoas tentando fazer aquilo ali. Tinha outras pessoas tentando implementar o mesmo serviço, só que implementou de uma forma diferente. Então, o que é que deve acontecer dentro do próprio Uber? Tem um setor, um grupo, muitas vezes isso é ligado à inovação, que é o quê? De pessoas que estão ali o tempo todo meio que testando o sistema, como é que eu posso pensar numa aplicação que substitua o Uber? É como se fosse assim, já que tem muita gente tentando copiar o modelo de negócio e me matar, nada melhor do que nós mesmos, internamente, fazermos o exercício de nos liquidar. Como é que eu quebro esse modelo? Então, pessoas que fazem essas coisas de forma sistematizada, estruturada, pensando. Para isso, você precisa de gente, gestor de inovação, líder de inovação, pessoas que são treinadas para fazer isso. É uma especialidade. É mestrado, doutorado. Eu disse assim, como é que eu implanto o processo de inovação nas empresas. Tá? Então, no âmbito da inovação é que, ao subdividir a inovação em etapas, como descoberta, ideação e modelagem, a organização consegue identificar oportunidades, gerar e refinar ideias e, por fim, desenvolver modelo de negócio e protótipos que respondam à demanda de mercado. É isso, né? Você olhar para um processo e dizer assim,
como é que eu posso inovar, como é que isso pode ser feito melhor. A gente vai entrar nessas etapas de descoberta, ideação e modelagem. Mas em nenhum dos cursos que eu dei de inovação e empreendedorismo, antes desse aqui, eu entrei tão na parte teórica como eu entrei agora com vocês. Nessas aulas iniciais. De deixar bem clara a definição de inovação, empreendedorismo, processo de inovação. A gente sempre fala, eu sempre fazia, a descoberta como é que você descobre, quais são as ferramentas que você pode usar na fase de descoberta. E na fase de modelagem do negócio. E nas fases. Então, olhar para as coisas como um processo estruturado. Tá? Na disciplina de administração, hoje aqui, né, nas 2 aulas que eu dei, eu expliquei o que eles aprenderam a fazer hoje. Eles começaram a aprender a fazer um planejamento estratégico estruturado. O planejamento é o quê? Quais são as etapas que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Aí tem uma ferramenta. Qual foi a ferramenta que eu ensinei para eles? Eu sempre estou problema, solução, ferramenta. Comigo aqui, de agora até o último dia de aula, como é a aula do CETOL? Problema, ferramenta, solução. Problema, ferramenta, solução. Objetivo, quero fazer um planejamento. Problema. Ferramenta, análise de SWOT. Dei a teoria, falei um pouquinho rápido da teoria, mandei, cada um pegou o objetivo SMART que definiram na aula passada, e hoje mandei ficar sentado com ele, montando isso aqui. O objetivo da pessoa, análise SWOT, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Vou continuar na próxima aula. Problema é o quê? Chegar no meu objetivo. Qual é o plano que eu vou fazer para estrategicamente chegar no meu objetivo? Ferramenta, análise SWOT. Na próxima aula, a gente vai ter eu vou continuar com isso aqui. Aí, eu estou ali, aqui uma turma, ali outra. Observe que naquele meu processo de organização mental, física e digital, eu dou a aula tentando organizar a mente. Apliquei a ferramenta física. Eles não estão usando uma ferramenta digital. Estão fazendo aqui no papel. Muitos talvez nem saibam usar o livro, não sabem usar uma ferramenta digital. Eu quero que faça direito no papel. Eu disse a ele, se você não sair daqui, sem aprender, aqui o objetivo não é aprender tecnologia, é aprender administração. Se vai ser no papel, do começo ao fim, as ferramentas todas manuais, não tem problema. Eu quero que aprenda a administração. Se souber tecnologia, melhor. Que é isso que está aqui. Né? Então, indo lá no problema, ferramenta, solução. Definição de processo, tudo aqui vocês vão ter, tá? Quem definiu pela primeira vez processos específicos nas organizações? Tá? Peter Drucker. Aqui. Eu não quis nem dizer que foi. Eu não falei nada. Isso aqui, contribuição de Peter Drucker. Peter Drucker foi quem, de forma mais sistemática e aplicada ao contexto organizacional, definiu inovação como um processo que pode e deve ser gerenciado. Tá? Peter Drucker é consultor de muitas empresas. E foi ele que definiu esses processos, a inovação como disciplina sistemática, fontes de oportunidade. Tá? Eu gosto muito da linha de administração de Peter Drucker, que ele é pai da administração moderna. Porque ele, na minha concepção, de todos os administradores, todos os autores, ele foi o cara que mais pragmático no sentido de gestão e resultado. Defina processo, aplique os processos que você vai ter resultado. Então, ele fez isso em quase tudo na vida dele. Só que ele era consultor de empresas e ele viu no processo de inovação uma oportunidade de você, olha, defina o processo, como é que inova? Sim, sistematicamente. Em sua obra, Inovação e Empreendedorismo, Drucker foi o primeiro a afirmar que a inovação não é um mero produto do acaso,
ou da genialidade individual, mas sim de uma atividade sistemática e aprendida. Ele argumenta que as organizações podem e devem adotar um método para identificar e aproveitar as oportunidades de inovação. Normalmente, assim, existem vários mitos, né? Depois eu pergunto aqui, me diz aí alguns mitos da inovação. Por exemplo, a inovação, Steve Jobs é inovador, a Apple começou numa garagem. Tá? Isso é inovação, você começou numa garagem. Isso aí é uma história contada, um storytelling legal e tudo, mas o Steve Jobs e a Apple é uma inovação porque o Steve Jobs sempre teve uma cabeça muito diferente, um pensamento meio disruptivo de olhar sempre para a coisa e dizer, a frase dele é o máximo, né? A frase o cliente não sabe o que é, até que você mostre a ele o que ele quer. O que é que ele está dizendo com isso? Olhe para o que ele faz, veja como você pode fazer melhor, porque o que ele quer nem chegou na mão dele. O resultado disso foi o quê? O iPhone. Depois do iPhone, o iPhone é considerado uma inovação totalmente, é uma inovação radical. Todos os celulares que existiam antes eram diferentes do iPhone quando em 2007 ele fez o lançamento. E ele disse assim, aqui tem 5 anos à frente de todo mundo. 5 anos depois, começaram a aparecer alguns celulares parecidos. Por quê? Ele olhou o celular como era antes e disse, não, peraí, agora é uma tela com vários serviços dentro dos aplicativos e aí você pega e daqui a pouco está tudo junto. Não sei se vocês já viram a imagem de um vídeo que tipo, tem um monte de equipamento amarrado numa borracha assim, que na verdade o celular substitui todos os equipamentos. A mesa, limpa a mesa e está todo mundo. Por quê? Porque foi que o iPhone, hoje o smartphone é o quê? Um computador com várias aplicações, vários softwarezinhos ali dentro dele que faz o papel de muita câmera, tem tudo. É muita coisa no equipamento só. Então, isso, assim, inovação radical, né? É isso. Depois disso, na verdade, nos smartphones, a gente não teve, desde 2007, nenhuma inovação radical no que diz respeito ao smartphone. A Samsung fez um dobrável, estão tentando, mas assim, nada foi tão disruptivo quanto foi o iPhone. Então, aí ele definiu fontes e oportunidades de inovação. Eu vou falar sobre as fontes de oportunidade, impacto na gestão. Esse conteúdo aqui não preciso ler aqui para vocês, então a ideia é dar uma dinâmica maior na aula com o ChatGPT. Portanto, Peter Drucker é altamente reconhecido como responsável por definir pela primeira vez processos específicos. Essa abordagem lhe fornecerá uma base teórica sólida para a sua aula. Obrigado, né? Permitindo contextualizar a importância de tratar a inovação até a modelagem, demonstrando a relevância histórica do pensamento de Peter Drucker na sistematização da inovação nas organizações. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para ele. Quem são os principais autores contemporâneos que trabalham ativamente a evolução de processos de inovação nas organizações? Então, como eu falei, inovação, empreendedorismo, hoje tem gente que é da ciência. Tem gente que estuda, faz mestrado, doutorado em processos de inovação nas empresas. Tá? Então, tem aqui alguns autores. Clayton Christensen, vou falar sobre ele, não vou falar agora porque senão sai do tema da aula. Henry X. Bru, Eric Ries, Steve Blank, vai passar todo aqui, Alexander Osterwalder,
no meu curso aqui de administração de inovação e empreendedorismo, em algum momento eu vou citar todos esses aí. Esse cara aqui foi o criador do Canvas de modelo de negócio, que é uma das ferramentas que a gente usa. Problema, ferramenta, solução. Para a modelagem de negócios, que é uma das etapas da inovação, ferramenta, Canvas de modelo de negócio. Como é a análise de SWOT ali. Tá? E aqui outros autores, enfim. Tid e Bessan, tá? Esses caras também são referências para mim. Tá? Eles têm livros, eu já dei cursos em MBA, 90% centrado no livro deles. É um livro bem denso, bem grosso, sobre processos de inovação. Tá? Então, aqui tem alguns, aí tem essa lista aí. Eu vou, para a gente encerrar aqui essa primeira parte da aula, eu vou fazer o seguinte. Considerando os processos de descoberta, deixa eu fazer uma pergunta anterior. Eu coloquei já para vocês como se o processo de inovação fosse sempre ideação, descoberta, modelagem, né? Eu vou colocar uma pergunta mais genérica para ele. Quais são as etapas de um processo de inovação clássico nas organizações? Em muitas organizações, o processo de inovação é sistematizado em etapas bem definidas que auxiliam na transição de uma ideia inicial até a sua implementação e comercialização. Embora existam variações de acordo com o autor ou metodologia adotada, como Stage Gate, Lean Startup, Design Thinking. Um modelo clássico pode ser estruturado da seguinte forma: descoberta, ideação, geração de ideias, seleção e priorização, desenvolvimento e modelagem, implementação e execução, lançamento e comercialização, avaliação e aprendizado. Tá? Observe o seguinte, antes de a gente passar adiante. Problema, ferramenta, solução. Metodologia, processo, é ferramenta. Cada autor vai definir essas etapas, um conjunto de etapas que para ele é aquilo. Para mim, eu junto isso tudo aí em descoberta, modelagem e ideação. É descoberta, ideação, modelagem e resultado. Então, quais são as etapas que a gente vai tratar? Setão, eu vi que são 8. São 8, mas encaixa nessas 4. A gente vai sempre encaixar. Tem 8, tem gente que coloca 8 etapas, 10 etapas, 20 etapas. O importante é a gente entender pelo menos entender que existem várias e eu posso pegar várias e montar a minha. Tá? As empresas, em geral, fazem isso. Eles pegam o modelo do fulaninho de tal que vai se aplicar à empresa Amazon. Não. Eles constroem, eles olham os modelos que existem e constroem o modelo da Amazon. É o que eu sugiro para vocês em relação à melhoria da gestão do tempo. Vocês vão seguir exatamente a minha metodologia. Eu tenho um processo de todo definido. Eu digo a minha metodologia para vocês e vocês criam, adaptam a metodologia de vocês. Agora, é importante pegar a partir de uma já validada, porque aí você anda muitos anos na frente para não ter que aprender tentativa e erro toda hora. É melhor pegar um cara que já validou uma metodologia, a partir dela você aprende e melhora ela. Certo? A mesma coisa vale para o processo aqui, de inovação. Eu vou até pegar esse mesmo
roteiro que eu acabei seguindo aqui para essa aula, né? É bom demais dar aula com esse ChatGPT. É bom demais porque eu aprendo assim, um monte de coisas, perguntas, vem na hora da aula. É muito bom. Agora veja que é um uso diferente, né? Você precisa ser criativo no uso do ChatGPT. Eu estou aqui falando, é como se tivesse um professor mais na sala, me ajudando, colocando informações novas. Isso é um jeito diferente da aula, é um jeito inovador. Né? Oi? É isso. Eu não paro. Assim, de tentar fazer algumas coisas diferentes, novas, né? Tem coisas, tem ideias que vêm inclusive na hora da aula. Vou fazer isso agora. E de uma para outra vou melhorando. Né? Por exemplo, não sei se vocês viram um documento vivo. Viram um documento vivo que eu dei para vocês? Aquele documento vivo nada mais é do que aula gravada, aqui e aqui. Eu edito, transcrevo. Eu pego uma transcrição completa da minha aula. Aí eu faço assim, agora gere um documento completo, como se fosse um e-book para os alunos. Imediatamente, ele gera para mim aquele resumão e eu pego aula 3, levo para aquele documento. Então, quando vocês estão lendo o resumo daquele documento, na verdade vocês estão pegando o resumo da aula que eu estou dando aqui. Essa aula que eu estou dando, que eu estou falando aqui, vai ser transcrita, eu vou para o ChatGPT, a partir dessa transcrição, escreva o documento da aula. Ele fez a administração comigo há 1 ano e meio. Não era assim. Era o que eu tinha na época para usar. Agora apareceu IA, ChatGPT. Até já tinha ChatGPT, quando eu dei a administração para ele. Mas tinha ChatGPT, mas não tinha as ferramentas que nasceram em cima da inteligência artificial. Aí eu vou aprendendo, vou usando, vou botando na aula e vai indo. Né? Então aí na próxima, alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa parte do processo, ou comentar alguma coisa, alguma experiência em laboratório que já tenham trabalhado, de vários casos. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, 5 minutinhos para vocês ficarem as pernas no banheiro e a gente volta já para a aula 6, que seria a parte somente de ferramentas.